Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Sábado Bola com Elas. Esta semana vamos falar da Supertaça, do início dos clubes na nova época. Eu sou a Anabela Ferreira, sou do Benfica, tenho um lugar especial no meu coração para o Tondela, ou devo começar a dizer ao contrário, sou do Tondela e tenho um lugar especial no meu coração para o Benfica. E connosco temos... Eu sou a Débora Lourenço, já habitual, não é? Continua do Sporting. Continua do Sporting. Eu sou a Ângela Marques, sou repetente. Estive aqui há umas semanas a substituir a Débora. Salve seja. Sou do Benfica, ponto. E além disso, a Ângela é um suplente utilizado. Entra em marca e, portanto, temos sempre... Com gosto. É um gosto. E pronto, esta semana a época começou bem para mim e para a Ângela, não é? Se calhar melhor do que o jogo que vimos na quinta-feira à noite. Mas o que conta é que ganhamos um caneco e pronto. E até o Benfica não é propriamente um portento das supertaças, portanto foi... Sim, era uma diferença gigante. O Porto tinha 20 ou 20 e qualquer 19, coisa. acho eu. E o Sporting e o Benfica estavam empatados com 9. Então é isso, deve ser 20 e nós tínhamos 9. Sim, é uma diferença muito grande. Vá lá, agora chegámos à 10ª e estamos à frente do Sporting. Agora ultrapassaram-nos. Não foi um jogo muito entusiasmante, não sei se concordam. Eu estava com os amigos em casa, estávamos a devorar um frango de churrasco enquanto espreitávamos o jogo e de facto não foi muito entusiasmante nem muito prometedor. Vamos ver. Eu acredito muito nas contratações que fizemos. Vamos ver se continuamos com aquele treinador. Quer dizer, aquilo parecia um treino para essas contratações, não é? Às tantas da segunda parte era um bocado... Parecia, é verdade. Mas é isso, acho que é... Da outra vez, quando estive aqui, falámos um bocadinho sobre isso, que é, a mim, pelo menos, não me basta ganhar. Eu acredito que o Benfica tem que jogar sempre bonito, e não é só bem bonito. Eu pago para ver um jogo também bonito. E não foi isso que aconteceu, e claro Sim. que depois dos 2 jogos com o Sporting era muito importante ganhar este, mas confesso que também não um sei, saborzinho assim do... parece que ganhou menos mal, não é? Sim. E ainda assim não concordo que ganhou menos mal, porque lá está, nessa lógica de jogar bonito, acho que o Sporting teve melhor, e eu disse aqui que achava que o Benfica ia ser superior, me parecia para a época que ia ser superior, mas pelo menos na primeira parte achei o Sporting bastante superior ao Benfica. Claro, o que interessa depois é concretizar, mas nessa lógica do jogar bonito, que é uma coisa que também, enquanto sportinguista, durante muitos anos foi o que me valeu, não é? Que íamos jogando bonito, não ganhávamos nada, mas pronto. Acho que ainda assim o Sporting teve um bocadinho melhor. Pois, quando ouvi o teu treinador também pensei... Não no nível em que ele estava lá alucinado. Isto foi outro jogo que ele viu. Não nesse nível, mas por acaso... Acho que o Benfica teve ali alturas em que sofreu mais do que de facto a primeira parte foi mais Sporting, não é? Sim, e depois acho que o golo cai ali um bocado aos trambolhões, porque até acaba por ser assim... quase um meio frango, não é? Ele tem ali muita gente à frente e também não é... Não podemos dizer que é um frango porque ele tem muita gente à frente, mas depois quando vemos que a bola lhe passa literalmente entre as mãos, torna-se um bocado... é fácil culpar o guarda-redes. E acho que ele cai ali um bocado aos trambolhões e depois o Benfica segura isso. De alguma maneira, animicamente começa há ali uma altura em que o Sporting começa a atacar mais, mesmo o Trincão, com algumas jogadas boas, mas sim. O que eu gostei... Só compensou a cara do Ardas no banco. O que eu gostei mais no Sporting foi os passos rápidos. Houve muitas jogadas com muitos passos e pronto, acho que isso é uma coisa boa. Não está só chuta lá para a frente ou passa para o Guilherme. E como é que reagiste à entrada dos Gaio? É porque no final do jogo eu vi aquelas entrevistas à boca do estádio e os sportinguistas estavam passados a um nível. Eu também acho que há um ódio pelos Gaio. Eu também não sou fã. Mas, por exemplo, acho que não sei se chegámos a falar sobre isto aqui ou não, mas o último jogo que eu fui ver o ano passado ao estádio, que foi, já não sei com quem foi, mas foi a última jornada que o Sporting jogou no estádio. O Gaio entra e nem entrou para a posição dele, entrou um bocadinho ali mais para o meio campo. E é um gozo que até me faz sentir mal, sabes? As pessoas aplaudem muito e quase como se ele fosse meio um bobo, não é? Vai entrar o bobo da corte, é isso, mas pronto, acho que realmente não é jogador para o Sporting e agora dizem que está na lista para ser vendido, não sei
quem são os interessados. Eu vi que o Corinthians hoje estava num desportivo, mas... Sim. Eu estava-te a perguntar isto porque as reações, ou seja, a sensação que eu tenho é que os sportinguistas estão com algum receio natural de perceber não só o que é que vai acontecer sem o Gyökeres, mas o que é que vai acontecer quando o treinador, exatamente, se ele teimar, entre aspas, no sistema que é dele, que é uma coisa mais ou menos natural, não é? Não se pode contratar um treinador e esperar que ele faça o trabalho do anterior, não é? Exatamente, que ele vai repetir as ideias dele. Não sei se viram um vídeo que depois até foi publicado nas redes sociais de uma dessas entrevistas em que um adepto do Sporting dizia: Rui Borges, eu peço-lhe uma coisa, você não mude, volta atrás, me faça o antigo sistema. Mas quer dizer, lá está, se o contrataram a ele, não contrataram o Ruben Amorim 2.0, não é? Claro. Ele tem que também acreditar no que está ali a fazer. Não meteram na cláusula, mas é para jogar com o sistema. Até não porque naturalmente os jogadores vão saindo e ele vai preferindo se calhar outros jogadores com outras características e já nem dá para fazer um modelo de jogo do Ruben Amorim, não é? Portanto, e imagino que as próprias contratações também sejam feitas um bocado a pensar nas características do jogo que ele quer, não é? É ele que escolhe, pronto, dentro do possível. Nós esperemos que não corra bem, não é? Claro, naturalmente. Desejo ardentemente. Em particular por ele, não é tanto pelo Sporting, mas por ele, porque ele irrita-me muito. Quer dizer que o rapaz deve ser ótima pessoa, mas aliás, eu tenho uma desculpa, Anabela, tenho uma desconfiança que é da mesma forma, acho que até falámos sobre isso da outra vez, da mesma forma que eu acho que o Bruno Lage me parece um treinador zangado. Agora nesta pré-época, neste início não tanto, mas a época passada pareceu-me muito zangado, reagia sempre, até mesmo com os jornalistas de uma forma menos simpática do que já tinha sido. Eu acho que o Rui Borges pode revelar-se na comunicação muito parecido com o Bruno Lage e também não reagir bem sempre que for apertado, entre aspas. Sim, até agora tudo correu bem, não é? Portanto, é isso, e eu acho que ele tem fervo, não é? E portanto a coisa pode não correr bem. Quando não é o nosso treinador, dá mais gozo, não é? Quando é o nosso treinador é mais chato. Quando não é, portanto, eu de facto não tenho assim uma simpatia muito grande por ele. Mesmo agora nesta conferência. O Bruno Lage já veio em modo sonso. Agora já voltou mais calmo. Aquela conferência de imprensa do não vamos falar do árbitro. Pois, mas quem tinha falado do árbitro era o Benfica. Sim, claro. E ele não vamos ser nós agora a falar do árbitro. Exato. Aliás, só para voltar aí, que eu acho que foi precisamente isso que aconteceu nesta conferência, não é? Que ele até podia achar que fomos superiores, eu também acho, mas não é preciso dizer na resposta a todas as perguntas. Já vincaste o teu ponto. Sim, e quer dizer, para todos os efeitos, tu és a equipa que joga mais lindo, mas o que conta é quem levanta a taça. E se tu não marcas golos... Quer dizer, não pode ser para uma conferência de imprensa dizer o Kike Flores outra vez, que é tipo, nós somos amigos de toda a gente, gostei muito dos meus jogadores, eles portaram-se muito bem. Sendo que o que eu achei mais não temos amarelos. A percepção de que a tua equipa jogou melhor, eu não acho impossível de ter a partir do banco, acho que é até possível, sobretudo se os jogadores cumpriram aquilo que tu lhes passaste, né? Agora, a ideia de que foi o jogo em que o Sporting jogou melhor contra o Benfica é que eu acho que é bastante... Diz muito sobre as duas... Teria que dizer muito sobre as duas equipas. E neste jogo em particular, as duas equipas estão muito longe do que podem fazer por razões óbvias. Aquele primeiro jogo dele foi muito mais, pelo menos, intenso, não é? Sim, exatamente. O primeiro jogo dele contra o Benfica é um jogo super bem ganho. Super bem ganho. E repara, aquilo foi um jogo para a época, típico. A quantidade de passos falhados, de falta de entrosamento. Aquele jogo em que nós queremos ver muita coisa, mas o jogo não dá. Essas coisas todas. Sim. E quer dizer, estás a dizer que isso é o teu melhor jogo também. Atenção, sportinguistas, preparem-se que a partir daqui. Agora todos os jogos vão ser o melhor, não é? Até acho que já foi bom, já foi uma grande vitória não ter havido casos e não ter havido casos efetivamente com alguma violência ou com algum despique. No final, aqueles sul-americanos estavam todos malucos. Aquele Luís Soares e o Richard Rios estavam mas eles já vêm da época, né? Eles já vão mas uma coisa meio tonta, sem grandes resultados. E o Benfica teve expulsos no banco, não foi? E eu não sei se o Sporting também não teve. É porque eu estava a trabalhar e estava a ouvir a emissão, estava a ver a RTP, mas numa janela separada. E portanto só de vez em quando é que ia lá ver, só ouvia. E às tantas eles também diziam, mas agora ouviram-se para o banco do Sporting, mas agora não sei o quê. Portanto, houve uma série deles não que foram confrontos físicos, mas houve ali uma grande confusão. Sim, o que eu digo é, na sequência do jogo da Taça, tanto que o Benfica depois liberta aquele vídeo, não sei se viram dos bastidores da Supertaça, em que se ouve o António Silva a dizer a raiva toda do ano passado tem que estar ali dentro.
que eu confesso que também acho que é uma coisa um bocado estética mais do que real, porque eu não vi essa raiva toda. O corpo é que não consegue acompanhar ainda a raiva. Mas podia haver, de facto, ali uma espécie de acertos de contas. Eu acho que nós às vezes olhamos pouco para... Olhamos demasiado perto, e quando se olha, por exemplo, para os jogos da seleção e se vê jogadores que em campo estão sempre a picar-se e depois na seleção são amigos, isso devia dar-nos uma ideia de que os jogadores de futebol também são só profissionais, não é? Aquilo da outra vez falámos aqui deles serem pessoas, mas eles também, em algumas coisas, são profissionais e, portanto, estão ali, e o futsal é um ótimo exemplo disso, não é? Como os jogadores estão ali a dar tudo e de repente não se chateiam, não andam à pancada, enfim. E, portanto, mas ainda assim, tinha algum receio de que fosse um jogo um bocadinho mais agressivo. Até no início, depois acabou por ter o seu castigo retirado, mas o Kenda, que era uma das personagens dessa confusão, não é? No início, antes do jogo, quando eles estavam no aquecimento, estava lá no meio do Benfica, porque eles vão todos à seleção, são todos da mesma idade, e estava um grupo de jogadores do Benfica e só o Kenda. Portanto, pronto. Agora, realmente, o que antecedeu, e que tu referiste um bocadinho, a questão do árbitro, epá, eu acho lamentável. Já falámos aqui de quando foi a final da Supertaça, eu acho aqueles comunicados lamentáveis. Porque não tem nenhum propósito a não ser condicionar a ação, não é? E é aquilo que também falámos no final da taça, que é quem é o bom profissional que quer ser árbitro em Portugal, não é? Em Portugal, pronto, há países que são piores, claro, mas tentando ir para os melhores, não é? Isto é uma coisa que não faz qualquer tipo de sentido. Estás a começar uma época do zero. E a primeira coisa que tu fazes quando anunciam um árbitro é vires elencar as vezes que achaste que aquele árbitro não teve bem. E ele até pode não ter estado bem, eles também não são perfeitos, claro. Mas qual é o teu objetivo com isso? Claro, é só... Ou é das duas uma, ou é condicionar ou arranjar uma desculpa antecipada para perderes o jogo. Não, se o que eu acho que no caso do Benfica está muito condicionado por haver eleições este ano e elas poderem ser mais renhidas do que se calhar o Rui Costa tinha antecipado, até com o possível regresso de Luís Filipe Vieira, não é? Ele vai ter esse fantasma da presidência passada a acompanhá-lo. E por isso eu acho que não vai ser bonito este ano para o Benfica, acho que vai ser difícil de ultrapassar aqui esta fase eleitoral e não sei como é que o Benfica vai sair disto, a equipa principal. E acho que pode ser um bocado isso, não é? Outro dia alguém me dizia que isto tudo realmente vai depender, até as eleições vão depender bastante dos resultados, e eu acredito nisso também, que é... Sim, ou seja, o Rui Costa vai estar muito pressionado para que o Benfica ganhe em todas as frentes. O Bruno Lage também muito pressionado, e eu acho até, não sei se e acho que isso pode não ser bom vez, para ninguém. Até acho que o estádio vai pressioná-lo bastante, porque eu acho que nós não nos esquecemos do que aconteceu no final da época passada. Nós tivemos o título perfeitamente na mão, nós tivemos a oportunidade de ganhar o título em casa, e isso não acontecer é uma coisa que até hoje me choca um bocadinho, apesar de eu perceber que o Sporting estava a jogar bem e tudo, mas em casa tu podes ser campeão e não seres é uma coisa... E ainda por cima, quando o Benfica perde esse campeonato, não necessariamente no jogo com o Sporting, mas antes... já não me lembro, com o Aroca que empata em casa, uma coisa assim que é daquelas... Sim, e eu acho que os primeiros jogos em casa do Bruno Lage vão ser complicados para ele, porque acho que a bancada não vai querer só ganhar, vai querer ganhar e ser convencida. E se isso não acontecer, podemos repetir a saga Roger Schmidt, que é andarmos ali a sarnar até realmente haver um mau resultado e o presidente ser obrigado a despedir o treinador. Naturalmente vai obrigar o Rui Costa a apresentar assim um nome mais sonante para tentar sobreviver. E na véspera de eleições é uma loucura. E ainda por cima, tendo em conta que se prevêem umas eleições disputadas, com deve ir à segunda volta. E portanto ainda se vai arrastar mais o processo. Portanto, o Benfica vai estar agora nisso. Bem, falou-se o ano passado ainda de antecipar as eleições, não é? Depois não sei eternamente porque é que não ocorreu, mas realmente as eleições de um clube serem em outubro é um bocadinho chato, não é? Sim. Tudo o que ele faz agora é uma questão eleitoral, mas ao mesmo tempo também eles todos sentem essa pressão. Sim, isso seria para qualquer presidente que está ali e que está na posição dele, quando vê que não tens muitos resultados que falem por ti. E depois tens outros presidentes que, mal ou bem, podem
colher algumas simpatias dos adeptos, porque, quer dizer, o Luís Filipe Vieira, apesar de tudo, está ligado a uma época em que o Benfica foi ganhando. Não foi sempre, não é? Vamos falar sobre o Vieira? Então vou guardar e os outros prometem Champions, como vimos aqui a semana passada, não é? Portanto, há toda uma falópia. Tens os eternos sonhadores e depois tens alguns outsiders que têm hipóteses, porque se vê que isto vai ser um duelo muito entre as fações da antiga presidência, não é? O Rui Costa e o Luís Filipe Vieira, e isto não vai ser muito bonito, não vai ser um nível Bruno Carvalho a sair do Sporting, mas acho vai mal ser... não terem essa experiência. mas não vai ser não sei se podes garantir que não vai ser. Não é? Estás a acho que não vai ser coisa bonito, porque eu diria que, apesar de tudo, acho que o Rui Costa... nem o Rui Costa, nem o Luís Filipe Vieira, apesar de tudo, são o Bruno Carvalho. Não, claro, também acho. Ou seja, pode ser feio. Corta para daqui a uns anos eles estão no Big Brother. Acho mais facilmente o Vieira do que o Rui Costa. Acho que, olha, se tivesse que imaginar. Eu acho que mais facilmente vai ser feio do que louco, não é? Porque o Sporting ele envolveu um certo nível de loucura. E a Champions vai determinar tudo, não é? E o Benfica tem uma tarefa dificílima para chegar à Champions, não é? Apesar de tudo, ou seja, acho que as equipas teoricamente são acessíveis, o Benfica já ganhou aquelas equipas em fases de grupos da Champions, mas é mais o desgaste, não é? O Benfica não teve o descanso que as outras equipas tiveram por causa do Mundial de Clubes, veio para jogar a Supertaça, que apesar daquilo ter sido um jogo solteiros contra casados, mesmo assim tem um desgaste físico e emocional, não é? E depois tem que fazer 4 jogos para chegar à Champions, não é? Sim. Parecendo agora... que não, são mais 4 jogos. Não é tanto para eu achar que as equipas... Mas acredito que não vai ser assim tão difícil. Que as equipas sejam difíceis para o Benfica. Em condições normais, eu acho que o Benfica, tanto o Nice como depois seja o Feyenoord ou o Fenerbahçe, tem a hipótese de poder ganhar. Sim. Mas acho que este peso e esta instabilidade que pode gerar não ser a coisa mais favorável para o Benfica. Portanto, também não me surpreende se o Benfica, entretanto... Eu já ouvi que este seria o melhor ano para ir para a Liga Europa, porque a Liga Europa está mais ou menos para ganhar. Sim, eu não me importava ganhar uma Liga Europa. Se lá estivemos tão perto, não conseguimos. Sim, já perdemos para aí 2 finais. Mas começaram já também a atrasar a primeira jornada. Isso me irrita. Isso eu não sei como é que vocês se sentem, mas eu odeio ter jogos em atraso. E logo o primeiro. O primeiro... Se já não estás fresco para o primeiro, quando é que vais estar melhor na época para jogar este jogo? Sim. Também não acho muito inteligente. Vai ser na pausa para a Champions, porque depois a Champions começa aqui em outubro. Pois, entre o serem apurados e começar a fase o apuramento agora em agosto, portanto eu acho que depois são capazes de fazer ali um jogo à quarta-feira. Por princípio, acho um bocado estranho, não é? Mas isso também é culpa do amigo Sporting, que depois não quis mudar a data. Mas queriam jogar quando? Também não sei. O Benfica propôs uma data, a achar. Ele o Benfica propôs a data que jogámos, não é? A meio da semana. O Sporting aceitou. Porquê? Porque o Benfica achava que não ia ter sucesso no Mundial de Clubes. Ia fazer a fase de grupos. Mas entretanto teve sucesso. E depois quis mudar a data outra vez. E aí é que o Sporting não aceitou. Mas também não sei muito bem quando é que queriam jogar. Também não sei muito bem. Porque a semana a seguir começava a Liga. Porque em teoria. E depois o acesso a meio da semana. Sim. Pois. Só se fosse ainda mais cedo, mas ainda menos tempo de descanso. Quarta-feira para... Portanto, não podia ser para Portanto, este fim de semana já há jogos, não é? Já. Este fim de semana já há jogos. Sim. Ok. Começa agosto, começa a Liga. É mesmo. Impressionante. Aqui vamos nós outra vez, não é? Não nos deixam descansar, não é? Parece que ainda não digerimos a época passada. Eu ainda não digeria o final do campeonato. Parece que foram fins de semana de tristeza. Uns atrás dos outros. Mas agora é um novo campeonato. Sim. E mais animado parece que está o Porto. Sim. Tá. Eu ontem espreitei o jogo e fiquei bem impressionada. Não estava à espera de ver o Porto a correr tanto. Fico chateada porque eu odeio o Porto. Não, é o clube que menos me interessa. Tantas tristezas que teve a Gabriela e agora não está aqui para celebrar esta primeira vitória. Não, eu até queria perguntar-lhe uma coisa, porque eu achava que o Benfica é que tinha inventado aquela apresentação que era levar o autocarro para o meio dos adeptos, os jogadores serem serem cumprimentados pelos adeptos e depois descerem pela bancada para o relevado. Mas ontem vi o Porto a fazer a mesma coisa. Portanto, a minha pergunta é, foi o Benfica que imitou o Porto ou o Porto que imitou o Benfica este ano? Ou se calhar... o Porto já fazia isso, ou isto era uma coisa antiga e agora voltaram a fazer. Pode ser já uma coisa antiga que voltaram a fazer. Para os adeptos é super giro, né? As pessoas estão ali a cumprimentá-los e tal, depois eles entrarem no estádio de uma forma que nunca entram. Achei super curioso.
Mas pronto, depois irritou-me porque eles realmente estavam a jogar bem e eu já estava muito confortável com a ideia de que o Porto agora durante uns anos não ia contar. Sim, estava mesmo confortável. E Vilas Boas estava ali. Mas acho que é isso, eu acho que para o Vilas Boas isso não havia alternativa. Sim. Mas também, calma, que isto são os primeiros jogos e agora que eles também andaram a comprar jogadores bons, isto também vai haver luta de egos, não vai ser assim. Pois, sim. O novo Vítor, não é? Sem ser com capa. Celebrou de uma forma muito efusiva ontem. O Fro qualquer coisa. É, o Fronold. Eu gostei dele, uma boa passada, ali uma corridinha que ele deu para um passo, depois não deu gol, depois o gol dele. Já está feito o matador do Porto, não é? Pois. Ainda assim, continuo com a minha tristeza por Rodrigo Moura. Alguém tem que defender aquela criança, não é? Que faz aquela jogada belíssima. O nosso caríssimo Carlos Torres também comentou comigo há bocadinho que não está nada satisfeito com ver o menino dele no banco. Eu também acho, ainda por cima entrou. Mas ele está a tempo de crescer ainda. Eu acho que ele entrou, fez uma jogada brilhante ali, tirou 3 pessoas da frente dentro da grande área, realmente depois não marcou, mas tirou 3 da frente e foi. Ele joga. Queres um brinca na areia? O Porto agora não está nessa fase, tem que ter resultados. E por acaso os comentadores da Sport TV diziam: é assim que se dá as respostas aos treinadores. Toda a gente, eu acho que é um bocadinho a mesma coisa que o João Neves, não é? Claramente, toda a gente, todos os portugueses protegem estes jogadores. Claramente. Ele ainda não aprendeu os sistemas, como dizia o Farelli, né? Que ele ainda tinha que aprender o novo sistema. E ele claramente não aprendeu, porque finta 3 e depois aquilo não dá nada, não, mas eu acho que ele tem uma coisa, um bocadinho pegando nisso no que estás a dizer, eu acho que ele tem uma coisa realmente da magia, da poesia, do que há de mais bonito no futebol. E quando tu encontras isso num jogador que ainda por cima é daqui... que as pessoas têm isso, não é? Da formação do clube. Ainda por cima tem aquela coisa engraçada que é um miúdo, mesmo miúdo, com a atitude física do miúdo, com o gesto do miúdo, ou seja, ele nem sequer é... Por exemplo, falas no João Neves, mas o João Neves já parecia crescido logo aos primeiros jogos, já tinha uma atitude um bocado mais... O Moura mas era porque ele usava sempre a camisola para dentro. E as pessoas os anos 60. Mas é um rapaz educado. Tem uma coisa meio velho, tem uma coisa meio de crescido. Lá está, é isso. Também, sim, isso, mas até a atitude dele até a falar. O Moura não, o Moura é um palhacinho, não é? Os vídeos dele com o Samu, ele tem uma certa graça. Sim, é um bocadinho o nosso Eduardo Quaresma, não é? Exatamente, tal e qual. E eu acho que esses jogadores são jogadores que caem muito bem, não é? Toda a gente quer ver esses miúdos por cima eles jogam muito, não é? E tu queres vê-los a vencer. Num ano em que o Porto foi uma miséria, ele era o único alento dos adeptos. Tu falas desse ano como se tivesse ido há muito tempo. Foi sim. Mas sim, eu acho que as pessoas torcem por ele e... Eu também torço por ele. Também há uma coisa. Também há uma coisa que é... da forma como o Porto está, há muita gente que quer que o Vilas Boas erre. E, portanto, para o Vilas Boas errar, o treinador tem que errar, e para o treinador errar, o Moura pode ser um peão importante, não é? Ou seja, não o põe em campo, devia prefere outro. Essa discussão também vai alimentar muito aqueles que não correr saudosistas do Pinto da Costa, que estão contra o Vilas Boas, vão usar todos os argumentos. Esse é ótimo, porque é um miúdo da escola que há Porto, aquela conversa toda, não é? Portanto, é ótimo poder ter essa certa o treinador achar que ele não tem que entrar, não é? Que ainda tem que aprender e só depois é que... Mas, quer dizer... Lá está, hoje em dia há tantos miúdos tão novos a serem brilhantes que essa questão da idade já meio que não se põe, não é? Ainda por cima, lá está, ele acabou de renovar. Mas depois acontecem-te os casos João Félix e outros assim que eram novos, jogavam muito, eram muito brilhantes e depois de repente... mas há uma venda no meio, não é? Sim, mas a expectativa do Porto ou dele próprio, Rodrigo Moura, é que provavelmente faria mais esta época no Porto ao nível que fez a do ano passado e rumava já um grande da Europa. Isso não é? E quer dizer, e depois também se cria um bocado esta ideia que é, se são miúdos, são novos, porque é que não os vão vender, rentabilizar para vender já e fazer boas vendas? E depois alguns deles perdem-se, não é? Efetivamente, e se calhar às vezes é preciso também crescerem, saberem estar no banco, saberem entrar e ajudar a equipa, porque isso é que vai fazer deles jogadores a longo prazo, não é? Porque eles não vão ser jovens com a explosão de miúdos e irreverentes a vida toda. E depois daqui a 3 anos não sabem fazer outra coisa que não ser irreverentes, mas já não têm essa irreverência. Sim, não sei se ele é bem o mesmo caso. Lá está. Para mim acho que ele é mais João Neves do que há exceções, não é? Mas às vezes há muito isso, não é? De vender-lhes porque parecem espetaculares e são geniais e fazem umas coisas engraçadas em Portugal.
e depois não se sabem enquadrar numa equipa que trabalha, que é preciso ajudar e que nem sempre entras e que às vezes tens que ir do banco e estás lá só para ajudar quando o sénior não puder, não é? Sim, sim. São muitas variáveis também, Sim. não é? Quando a pessoa pensa... O caso do João Félix é um mistério para mim, de facto. Não consigo entender o que é que aconteceu. Como com o Renato Sanches. Sim, é muito difícil perceber isso. o que é que lhes aconteceu. Embora acho que é um bocado tenha isso, uma desconfiança, que foram vendas demasiado cedo, de facto. Demasiado cedo e que claramente eles não são miúdos, não têm a maturidade para depois encaixar essa pertença. Mas o Renato Sanches era mais velho, não era? Não, também tinha Também foi aos 18, 19. Parecia mais velho só. Sim. Agora, eu acho que é um bocado isso, que é, mesmo, por exemplo, o Ronaldo teve a sorte de ter o Ferguson, que olhou para ele como um filho e que o guiou, que olhou para ele e disse: eu vou fazer de ti o melhor jogador do mundo. E que ele tinha essa mentalidade batalhadora de eu quero fazer. Sim. Agora imaginem um jogador que é vendido hoje em dia por 60 milhões aos 18 anos para um Bayern e chega ao Bayern e diz: agora vais para o balneário e vais ali para o ginásio e vais trabalhar isto e aquilo. E ele pensa: mas eu sou um craque. Eu vim da minha terra e sou um craque. Não sei se foi isto que aconteceu, mas Sim. percebo que depois mentalmente isto não ajuda o jogador a entrar em campo com confiança, a querer estar na equipa. Sim. E portanto acho que às vezes também é preciso olhar. Não quer dizer que o Fariol esteja a fazer bem ou não e que o Mora seja um caso destes, mas às vezes nós também estamos tão habituados a este endeusamento de miúdos que jogam muito e que fazem boas épocas que automaticamente achamos que eles são os melhores do mundo. Sim, e eles depois têm que fazer mais, apesar de tudo, apesar da carreira ser curta, mais 10 anos ou 15 anos de carreira. Não, e depois o futebol depois aos 25 anos tem que ir para as Arábias, não é? Mas ontem, por acaso, ao contrário do Mora, o Samu entrou logo, não é? E o Samu estava... Ele queria substituí-lo, ele dizia: não, mais um bocado. Tipo, espera, naquela de que ainda ia marcar. E eu já não lhe acho piadinha nenhuma a ele, por exemplo. Que ele é muito mais... Está sempre à procura do confronto, não é? Várias situações do ano passado, quando ele deu aquele pontapé no placar desportivo, no placar publicitário, aqueles senhores estavam a levar o placar, nem tinham culpa nenhuma, não é? Nem sequer são jogadores. E já tem muito... o que me parece, o que me deixa... Nesta situação... O que eu acho um bocado triste é quando eles são assim mais destemidos, não é? Que na realidade são mais arrogantes, acabam por ser levados a sério, apesar de serem tão novos, do que os outros que têm uma cara mais de miúdo ou mais simpático, uma atitude mais de que ainda não são bem maduros, não é? Sim. Verdade. É verdade, essa agressividade é vista como maturidade. Sim. E às vezes, às vezes é precisamente o oposto. É muito engraçado, porque depois o futebol é mesmo um lugar especial e estranho. Porque, quer dizer, em muitas circunstâncias há miúdos daquela idade que já têm que trabalhar para sustentar uma família. E nós, trabalhar não ia dizer à séria, mas o futebol também é um trabalho sério, mas trabalhar por um salário normal. Por um salário normal é às vezes muito baixo e também tem que ter responsabilidade disso. Portanto, eu acho que nós falamos muitas vezes dos jogadores como se fosse, por serem miúdos, fosse muito normal deslumbrarem-se. Mais ou menos, não é? Mas é muito diferente, não é? Porque, quer dizer, não, o acesso é muito diferente. Se tu tens 20 anos e vais trabalhar para a caixa da FNAC, isso... não estás provavelmente deslumbrado com o uau, eu vou trabalhar. Claro. Se tu tens 20 anos e tens um estádio com 40 mil pessoas a aplaudirem-te, é muito fácil tu deslumbrares. A questão é, o que eu digo é, nós falamos da responsabilidade como se a responsabilidade fosse uma coisa diferente para cada uma das circunstâncias. E eles também têm que ter responsabilidade, não é só porque têm o acesso às coisas que não têm que ter responsabilidade, não é? E às vezes não têm que ser tão miúdos assim. Porque eu ainda há pouco tempo ouvi o Fábio Paim, até falei disso hoje numa reunião nossa, ouvi o Fábio Paim falar sobre o que lhe aconteceu. Ele hoje, porque é adulto, não é? Porque é crescido, percebe o que aconteceu. E o que lhe aconteceu foi, ele não soube lidar com o acesso todo que teve às coisas. Mas a vida facilitada. Esse era miúdo, porque esse tinha 10 anos e já ganhava um ordenado que os pais não ganhavam. Sim. E, portanto, nós às vezes estamos a falar, isto para dizer que às vezes estamos a falar de jogador, por exemplo, o Samu, já tem idade para saber que não se dão pontapés no publicitário. Porque se ele estivesse a trabalhar numa padaria ou num café, também não ia dar pontapés na massa, não é? E o futebol também é um desporto, apesar disto ser sobre futebol,
está muito longe de ser um desporto como deve ser, na minha opinião. Em que as pessoas se comportam... Não, porque, por exemplo, tu vês cada vez mais... Não há elevação. Cada vez mais clubes também têm esse apoio aos miúdos, especialmente aos que vêm das suas escolas, não é? E o Sporting, o Benfica e o Porto têm muita gente a trabalhar. Mas se tu vês os miúdos a chegarem ao ténis com a mesma idade que eles jogam, não é? A jogarem um ATP com a mesma idade que eles jogam uma Champions. Com a pressão de jogarem sozinhos. Jogam sozinhos. Então, mas era aí que eu queria chegar. A partir do top 100 têm que ter literacia financeira, têm aulas, têm pessoas a explicar-lhes as coisas, como é que eles têm que fazer. E isso sim é um desporto... Quer dizer, pronto, cada um com o seu desporto, mas na minha opinião é um desporto muito mais completo e muito mais sério do que o futebol, em que as pessoas às vezes parecem... talvez nós... Era o que eu queria dizer. Os jogadores, exatamente. Não é? Era isso que eu estava a tentar os adeptos, não é? Os adeptos de um desporto e do outro não tem nada a ver. Apesar de eu vejo os dois e não sou a mesma pessoa, não é? É isso, quando eu falava o jogo de ténis. Exato, só para terminar, quando eu falava da responsabilidade não estava a conseguir elaborar exatamente, estou meio doente, mas acho que é isso, nós infantilizamos os jogadores de futebol e esperamos de um miúdo de 18, parece que não esperamos de um miúdo de 18 anos o mesmo que esperaríamos se ele, por exemplo, fosse um tenista, é um ótimo exemplo. Sim. Parece que é normal eles serem uns miúdos que só dão uns toques na bola e não é verdade, eles têm 18 anos, muitos, e com 18 anos uma pessoa já pode ir presa. Sim, e recebem votar. Ter responsabilidades. Portanto, se o voto dele vale o mesmo que o meu, ao menos pensem um bocadinho. Exatamente. Não que o meu voto valha assim tanto, mas especial. Pronto. A frase da semana, não sei se é a mesma, mas da mesma situação, não é? Luís Filipe Vieira, a entrevista que ele deu na semana passada ao Now, foram 2 horas e pico de Luís Filipe Vieira. Que saudades, meu Deus, que nós temos. E queres eu posso começar? Então, o que nós temos eu quero muito que esta semana acabe, para que Luís Filipe Vieira tenha a sua resposta, não é? Porque ele disse que está à espera de uma resposta, não é? Estou à espera de uma resposta, é para esta semana, tenho de ter a noção que se for candidato é para ganhar, penso que poderemos ter alguns problemas, não sei quais, não estou a ver nenhuns, não é? E eu tenho que estar preparado para responder de imediato. Portanto, aguardamos, na expectativa, que o Luís Filipe Vieira venha dizer para a semana que é candidato. Final de decisão. No fundo. Dizer, não, olhem, a gente vai pensar melhor. A resposta que eu obtive não era a que contava. A minha dúvida é se ele está à espera de alguma decisão ainda judicial ou de um parecer que se essa decisão pendente. Deve ser dinheiro. Se é dinheiro, se é um treinador estrela. Se é uma sondagem, não é? Porque ele diz que se for candidato é para ganhar, fica aqui um bocado, mas depois antecipa alguns problemas que imagino que sejam, alguns esqueletos no armário. Sim. Que ele possa ter. Também não vejo quais. Pois, sim, não é fácil. Eu tenho trazido frases de candidatos do Benfica, não é? Estou aqui a tentar ajudar as pessoas a decidirem. Luís Filipe Vieira já é uma repetição de Luís Filipe Vieira, porque esta semana mais ninguém falou com ninguém e, portanto, eu gostei da parte onde ele disse: é tudo verde, é tudo Sporting. E ele já há 2 semanas, da outra frase que eu tinha trazido dele, dizia que o Sporting ocupa o lugar que nós devíamos ocupar. E, portanto, parece-me que ele está aqui já numa fixação um bocadinho problemática. Já escolheu o seu adversário. Sim, é isso. Acabaram aqueles anos de Futebol Clube do Porto, não é? Sim, agora está aqui contra o Varanda. O que eu tenho a dizer, com todo respeito por Luís Filipe Vieira, é que eu achava que esta geração de dirigentes dos 3 grandes tinha acabado. E que só podíamos ir para a frente. Esta geração que representa e que alimenta este ódio e esta noção de que há um determinado clube que controla, que tu só ganhas em Portugal porque controlas as estruturas do futebol. E que então, se é para controlar, é melhor que seja o Benfica, ou se é para controlar é melhor que seja o Sporting, dependendo depois de que clube és, não? Ou se é para controlar que seja o Porto. E isto era uma mentalidade Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira, que passavam a vida a acusarem-se de é o Porto que controla os árbitros, é o Benfica que controla a Liga. Pá, ninguém tem que controlar nada, não é? Porque estes organismos, quer dizer, têm que funcionar por si. E só credibilizamos o futebol se credibilizarmos estas instituições, por mais falhas que elas possam ter, não é? Porque iam ter de certeza, mas quer dizer, quando um recandidato a presidente de um clube vem dizer está tudo controlado, é tudo verde,
caramba, parece que o Sporting só ganha porque andou a pagar alguém às escondidas, o que é um demérito, porque depois quando a tua equipa também ganha. Claro. Sim, é isso, claro, é que claro. se o Sporting ganha porque não paga, destes o Benfica ganha, tem que dirigentes. pagar mais. Exato. Não é esta a lógica. Quer dizer, e a mim parece-me que não é destes dirigentes que o futebol precisa em Portugal. Sim. Eu não tenho nenhuma frase, mas tenho uma ideia que enquanto ouvia, eu acho que não ouvi a entrevista toda, mas tudo o que eu ouvi, retirei dali que o Luís Filipe Vieira é um animal político. Sim. Ele, na verdade, se fosse candidato a uma Câmara, eu tenho a certeza que ele conquistaria muitos eleitores. Ele tem uma forma de dizer as coisas em que acredita, que ele não é o meu candidato, eu estou a ouvi-lo e a pensar, ele acredita mesmo que se for presidente do Benfica a partir de outubro, ele vai ao Tetra e assim vai ao Penta, e ele passa de facto a verdade, uma verdade que de que aquilo é concretizável, ou seja, é mesmo político. E que é concretizável com ele. Exatamente. E a forma como ele se esquiva às questões, e não foi fácil em alguns momentos, mas a forma como ele se esquiva às questões e como ele atira para não ter que se defender, ele vai ao ataque, é de um tipo que é um animal político, é uma pessoa que está habituadíssima a isto e que de facto vai representar uma ameaça grande a uma mudança no Benfica, porque era o que se estava a perspectivar, eu acho, para os benfiquistas era uma mudança. E sim, que com o Rui Costa não tinha sido suficiente. Eu acho não é? que os benfiquistas, na época em que o Luís Filipe Vieira teve que sair, não é? Acharam que se calhar o Rui Costa podia ser essa renovação, essa mudança, e depois também ficou um bocadinho aquém, não é? Temos que ser honestos. Eu gosto imenso do Rui Costa, adorava quando ele jogava, mas ele não é o presidente que nós imaginámos que ele podia de fulgor do que ele poderia ser, não é? Até de trazer uma certa mística, lá está, de uma ex-glória do clube. Essa ideia dele, vista de fora, a mim sempre me fez muita confusão, porque ele era muito próximo do Luís Filipe Vieira. Portanto, para mim sempre houve duas opções. Ou ele estava em tudo o que são esquemas, ou ele é um burrinho e não sabia de nada. É o Ricardo Araújo Pereira também diz, não é? Só há duas opções para o caso do Rui Costa. E portanto faz muita confusão a ver essa... Ou é incompetente. Ou é incompetente e não percebeu nada do que se estava a passar à sua volta, sim, não é? Mas também ao mesmo tempo depois não houve condenações claras contra o Luís Filipe Vieira, e portanto, à partida, em teoria... É inocente, até prova em contrário, claro. Todos os possíveis esquemas foram dentro da legalidade, são os esquemas habituais do futebol, não é? Pois, que já é um problema. Sim, e o que eu dizia, eu acho que os Benfica, quando tu perguntas como é que nós olhávamos para o Rui Costa com essa esperança, eu acho que é o lado em que o futebol é mais emocional e muito menos racional. Nós queríamos muito que ele fosse o jogador e não o dirigente que foi no Benfica, não é? Exatamente. Sim, é isso. E de fora parece mais estranho. Ia só dizer que eu acho tanto que ele é um animal político que até a forma como as promessas que ele faz são promessas de Câmara Municipal. Ele fala dos aros do estádio que estão amarelos e eu pensei, aquilo é brilhante, é brilhante. Eu nem sei se o Benfica, se o logo é amarelo. Exatamente, os aros estão amarelos. Estão todos amarelos, está lá o estado de desmazelo que o estádio está. A forma como ele diz que não é preciso, nunca tinha visto, e há imagens de drone de facto, mas nunca tinha reparado. E ele às tantas diz, não são precisos hotéis e centros comerciais, o que é preciso é estacionamento, porque as pessoas vêm para o estádio. E ele tem toda a razão, e a pessoa diz assim, ele diz... Ele dá estas duas ele já ideias. Foi confrontado com esse seu projeto porque o José Malheiro, o primeiro nome dele é José, né? Não sei, o Malheiro. Sim. Que era diretor de comunicação do Benfica. João Malheiro, sim. Veio já dizer que o próprio Luís Filipe Vieira tinha um plano que nem sequer submeteu à votação dos sócios de fazer 2 torres de habitação. Em 2018. Sim, mas repara, é irrelevante se aquilo é verdade ou não. Não, isso é verdade, isso é por isso que é tão político. E se ele agora contesta isso e já teve um plano que até andou a ocultar, não é? Estou a dizer que não é importante, estou a brincar, sim, obviamente. Sim. Mas a forma como ele coloca as questões, a falar ao coração dos adeptos que vão ao estádio, é brilhante, porque se nós pensarmos são esses que vão votar. Exatamente. E se nós pensarmos que o Rui Costa, para mim, uma das grandes falhas da presença do Rui Costa é que ele não fala para mim, ele não fala aos adeptos, ele não fala... Ele fala pouco, quando fala normalmente em momentos em que tudo corre mal e portanto está zangado, está chateado e criou assim uma distância. O Vieira, não me lembro também dele falar muito, mas quando ele não fala era a pessoa, nem continua a ser, me parece, apesar de ser um animal político, não é a pessoa mais empática do mundo quando fala, não é?
Também não e é. Às vezes isso também não é a pessoa mais agradável no contacto com os jornalistas e... Não, mas ele tem uma crença nele próprio, que é uma coisa... Mas eu acho que ele sabe falar para quem ele precisa de saber falar, para quem vota. Exato. E o adepto gosta sempre de ganhar e de saber que tem condições e que... Gosta de acreditar nisso tudo, mesmo que depois não seja verdade. Aliás, eu dizia isso muitas vezes sobre o Jorge Jesus, não é? Nós não ganhámos sempre com o Jorge Jesus, mas a ideia que eu tenho no meu coraçãozinho é que ganhei muito com ele. Porque todos os anos nós estávamos, mesmo quando não ganhávamos, estávamos sempre muito próximos de ganhar. E isso é tudo percepção. Sim. E essa percepção dá voto e essa percepção faz com que tu sejas presidente ou não. A verdade é essa. Sim. Não sei, vai ser esse regresso que ele está para anunciar. Sim, é isto que ele está a precisar. Vamos fazer do Al-Nassr uma equipa parceira e vão vir todos. Não, repara, o Luís Filipe Vieira, se calhar a resposta que ele estava à espera é de ver aqui o nosso podcast. A nossa opinião sobre ele. E agora acabei de dizer que ele é um animal político. Que ele tem hipótese de ganhar. Lá vai ele. Mas era o que faltava, ele amanhã anuncia já. Afinal, era com certeza isso. Oráculo, como é que não nos ocorreu? De facto. Às vezes é preciso trocar ideias em voz alta para chegarmos lá. Enfim, é isso. E agora passamos também ao fora de campo. A semana passada, na terça-feira, eu fui à praia, estava de folga, e quem é que se encontrava lá também? Zeno de Baste. Muito bem. E, portanto, aquilo era uma Costa da Caparica. Terça-feira, antes da Supertaça. Terça-feira. Antes da Supertaça, não é? Uau! Terça-feira, portanto, eu já tinha ido à praia de manhã e ele não estava lá, chegou depois do almoço. Estava lá. À hora do perigo. Portanto. Não, para aí às 4. Quer dizer, eu cheguei para aí às 4 outra vez. Pronto. E ele estava lá no cafezinho do bar e eu, por acaso, vi-o, mas pensei assim, se calhar não é ele, então isto é terça-feira, eles vão jogar a Supertaça, já devem estar no Algarve. A minha irmã passa e diz, é mesmo ele. Pronto, e realmente estava lá. Depois nós fomos à água, ele também estava na água. Há registros fotográficos. Aliás, os rapazes, pronto, conclusão, ele estava lá com amigos que deviam ser também... eram muito parecidos com eles, não sei se eram primos, se eram amigos, pronto, não eram mais ninguém do Sporting. E uns rapazes vão lá pedir para jogar a bola com ele. E ele troca uns toques com os rapazes e foi muito simpático, esteve lá. Mas quer dizer, qualquer um daqueles rapazes lhe podia dar um pontapé nas pernas. Ele também realmente... Tu logo a pensar, se é algum benfiquista... Sim, o meu pai disse logo, eu acho isto muito estranho e quer dizer, ele não pode jogar na quinta-feira, então se ele está aqui agora assim, estes jogadores já não querem saber do desporto, como Santos não... fumassem, não é? Essas tacinhas de vídeo. Sim. Mas pronto, ele esteve lá a jogar com os miúdos, depois os miúdos vieram-se embora. Depois disseram, se calhar podemos lhes pedir fotos. E foram outra vez atrás dele, gritaram. E ele veio, tirou fotos com toda a gente, muito simpático. Realmente não entrou no 11 inicial. Entrou depois mais à frente, mas ficou jogou... muito assustado com o pneu que se furou depois da jogou bem e pronto. Não, mas eu acho que isso também faz se eles não estão em estágio, eu acho que eles devem ter tido folga da parte da tarde, devem ter treino de manhã. Porque isso também faz falta descontraírem um bocadinho, não é? Sim, claro, até porque foi o mesmo dia em que o Pote de manhã disse que não ficou magoado com o Gyökeres, mas que não havia necessidade desta história. Não, mas esta história não era precisa. Eu também vi e partilhei, não é, no nosso grupo do podcast aquela bela rodapé que dizia Gyökeres já perde de vermelho ou com o Arsenal, mas se ele tivesse ficado em Portugal também tinha perdido. O título era o mesmo, Gyökeres já perde com o Sporting. Se calhar o resultado era outro. Não sabemos, não é? Não sabemos, é isso. Agora nunca saberemos, só saberemos que ele perderia. Pronto, o meu fora de campo é ainda a festa de 18 anos de Lamine Yamal, e apesar das pessoas com nanismo que foram contratadas para a festa terem vindo dizer nós temos que ganhar a vida e gostámos muito de ir lá e toda a gente nos tratou com respeito, parece que as pessoas continuam um bocadinho chateadas com ele ou a querer fazer algum humor, porque ele tem um mural em Barcelona vestido de super-homem e foram lá colar os 7 anões em cima, portanto é verdade. Mas estão mesmo perfeitinhos. Pode ser também algum adepto do Real Madrid ou assim, que aí está as pessoas não se esquecerem. Aí está um jogador que vamos ver como é que reage a este mundo de dinheiro e acesso descontrolado às coisas. Porque... Eu acho que ele é um Neymar. Pois, o cabelo, o clube, ele parece. Ele já esteve com ele nas férias, já foi ter com ele e tal. Parece-me um Neymar. A sorte dele é que não há carnaval no Rio. Mas eu devo dizer-vos que o Neymar foi muito mal amado no Barcelona, e eu vi um jogo em que estava Messi e Neymar.
E o Neymar, coitadinho, arranhou o jogo todo, ele corria para a frente, ele corria para trás, ninguém lhe passava a bola, mas ele andava de um lado para o outro. O Messi, à mama, sempre, à mama. E a bola ia lá parar. Portanto, isto foi um jogo com o Sporting de Rijon, em que o Barcelona ganhou para aí 7-0. Tu estavas a ver esse jogo porquê? Porque a minha vida é estranha e às vezes, pronto, eu resumi em Barcelona a ver este jogo em Camp Nou, não é? Tu estavas ao vivo, ainda por cima, meu Deus. Sei que está sempre a ver. Eu estava a ver que um estava à mama o tempo todo. Ok. E o outro, coitadinho, ele fazia tudo para que lhe passasse a bola e nada. E os adeptos também, porque o estádio do Barcelona só tem turistas, não é? Pois. Também não estavam muito contentes com... não queriam que ninguém passasse para o Neymar, pronto, Exato. no fundo, era uma tristeza. E pronto, eu acho que ele ainda marcou para aí uns 2 golos nesse jogo, mas o Messi marcou para aí 4, portanto... Pois. Foi esse o problema, não era ter ali o Messi ao pé dele. Eu acho que o Yamal, pelo menos, é mais amado pelo Barcelona do que o Neymar. Mas também é isso, não há nenhuma estrela acima dele, não é? Sim, por enquanto. O Neymar tinha esse problema, que estava um bocadinho na sombra da outra estrela ainda maior. Sim, e como ele era mais palhafatoso também fora de campo e tinha mais anticorpos, o Messi sempre foi mais bem comportadinho, não é? Sim. E é isto, pronto, com esta bonita história de anões e Yamal e Neymar. Damos por terminado mais um episódio do Bola com Elas. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada.